Bom, então agora a gente vai falar sobre as funções das organelas, relembrar algumas organelas e as funções de maneira bem geral. E aí nas próximas aulas a gente aprofunda um pouquinho sobre cada uma das principais. Começando aqui, ó, desse lado, eu fiz um desenho de uma célula com referência de célula animal. Lembra que tem os dois tipos de célula, né? Célula animal e célula vegetal, e elas têm algumas diferenças que a gente já viu. Eu vou usar aqui o exemplo da célula animal porque a maioria das organelas está aqui. A única organela que a gente não vai achar aqui são os cloroplastos, que têm a função de realizar a fotossíntese, então eu só acho nas células vegetais. Então aqui na célula animal, ó, a gente tem o núcleo, né? O núcleo protegendo o material genético, protegendo o DNA, lembrando que o DNA carrega informações de como proteínas devem ser produzidas. Existem os lisossomos aqui presentes na célula animal, eles são bem pouco frequentes nas células vegetais. A gente encontra alguns lisossomos em células vegetais, mas é mais raro de encontrar. A função deles é realizar a digestão intracelular, quebrar moléculas orgânicas grandes para usar os componentes químicos para reações químicas ou construção de outras substâncias. As mitocôndrias estão presentes tanto na célula animal quanto na célula vegetal e elas têm a função de respiração aeróbia, utilizar o oxigênio em reações químicas de quebra de carboidrato e usar a energia disso para a produção de moléculas de ATP. A gente tem aqui um outro par de organelas que são os centríolos. Os centríolos também, eles são pouquíssimo frequentes em células vegetais, então é bem comum em célula animal, em célula vegetal não. E os centríolos, eles não têm uma membrana ao seu redor, eles são organelas formadas apenas por acúmulo de proteínas. São proteínas organizadas como se fossem canudinhos, por isso que eu fiz assim, um monte de risquinhos. E essas proteínas, elas conseguem organizar filamentos proteicos que dão origem a cílios e flagelos em algumas células e também participam na hora da divisão celular para formar os fusos que seguram o material genético para movimentá-lo durante a divisão, mitose e meiose. Ligado ao núcleo, a gente tem o retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático tem dois. Retículo endoplasmático rugoso, que tem esse nome porque é cheio de ribossomos ligados a ele. Então, na aparência, parece que ele é cheio de bolotinhas, que ele é todo empelotado. Então, a gente chama ele de rugoso ou de granuloso. E como ele é cheio de ribossomos, a função dele acaba sendo a mesma dos ribossomos, que é a produção de proteínas. O formato dele lembra muito um conjunto de encanamentos, então uma substância que entra por um lado do retículo endoplasmático consegue passar por dentro dele e chegar num outro lado da célula, atravessar por dentro do retículo e atravessar um bom pedaço da célula, então ajuda no transporte também e até no armazenamento de algumas substâncias. Tem um retículo também que é endoplasmático liso ou agranular, porque ele não tem os ribossomos. Então a função dele não é produção de proteínas, mas ele tem função também, claro, ele produz lipídios, então alguns lipídios necessários são produzidos aí dentro. Como ele também é esse esquema de encanamento, uma substância pode entrar por um lado e atravessá-lo e chegar numa outra parte da célula, então é utilizado como transporte também. Aqui dentro, algumas substâncias também podem ser inativadas, algumas substâncias tóxicas para a célula podem ser também destruídas dentro do retículo endoplasmático liso. O complexo Golgi aqui embaixo, ele tem essa aparência de vários saquinhos achatados, um em cima do outro, e ele fica liberando algumas vesículas, né? Parecem bolhas que saem do complexo Golgi. O complexo ele tem várias funções. A principal que você não pode esquecer é a secreção celular. Então, qualquer coisa que seja produzida nessa célula, mas vai funcionar em outra parte do nosso corpo, é jogado aqui dentro do complexo Golgi, é armazenado em uma dessas vesículas, essa vesícula sai do complexo, se aproxima da membrana e joga tudo que tem dentro dela para fora. Secreção celular, algo que é útil, mas vai funcionar em outra parte do organismo. O complexo também acaba tendo outras funções. Os lisossomos, que a gente falou, que tem aquela funcionalidade de digestão intracelular, são produzidos pelo complexo Golgi e um outro tipo de organela também, os peroxissomos. Peroxissomos têm enzimas digestivas dentro dele para destruição de algumas substâncias tóxicas para o organismo. Então, o retículo endoplasmático liso tem essa característica de inativar substâncias tóxicas, mas a função principal de destruição de substâncias agressivas às células é do peroxissomo. Então, tem várias enzimas ali para destruir algumas substâncias agressivas que são naturalmente, muitas vezes, geradas em reações químicas da própria célula. Então, a gente tem vários tipos de organelas diferentes numa célula eucarionte.
cada uma com uma função diferente. Claro que tem reações químicas acontecendo aqui no citosol, né, no meio aquoso da célula, mas reações químicas específicas acabam acontecendo em cada uma dessas organelas. Então é uma célula mais organizada do que uma célula procarionte, onde todas as reações acabam acontecendo espalhadas no citosol dentro da célula, que tem uma organização um pouco maior. Então, nas próximas aulas, a gente vai passar por essas organelas, vendo as suas funções mais importantes com mais detalhes, relembrando as reações químicas, a gente vai falar de fotossíntese, respiração, secreção, digestão, lembrar desses processos. Aí a gente acaba lembrando dessas organelas principais também, não deixa de estudar essa parte.